Sejam todos bem-vindos à Conferência Internacional de Tecnologia das Energias Renováveis, a CITER. Este grande evento tem o objetivo de debater as energias renováveis no contexto da transição energética global, justa e sustentável. Foram muitos dias de preparação até aqui. Agora vocês terão a oportunidade de ver toda essa construção até este momento de abertura oficial da CITER. Tudo começou com a reunião de start com as secretarias de governo do estado, que se deu no dia 6 de março, na agência Invest Piauí. Em seguida, realizamos o grande encontro com os parceiros do evento, que se deu no dia 8 de março. Em abril, mais 2 acontecimentos importantes marcaram nossa caminhada. A realização de um workshop sobre energias renováveis, com foco no hidrogênio verde, para jornalistas de diversos meios de comunicação e assessorias institucionais. O governador Rafael Fonteles lançou em sessão solene a CITER no Palácio de Karnak. Eu estou muito feliz, eu estou cada vez me empolgando mais com essa nossa agenda que prioriza tanto a transformação digital quanto a transição energética. E esses eventos internacionais que vão acontecer aqui na nossa capital demonstram isso. A CITER é grande em várias dimensões e em vários aspectos. Vai dar oportunidade para que a população tenha acesso a esse grande debate e é importante debate que é energias renováveis, hidrogênio verde, mudanças climáticas e também os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Com o objetivo de popularizar a ciência e as tecnologias das energias renováveis, criamos a CITER Pop, uma parceria com a Secretaria de Estado da Educação do Piauí, além de diversos co-realizadores. A CITER Pop iniciou suas atividades no dia 21 de maio, no CEP José Pacífico, e ainda passou pelo Premem Norte, 7 Júlia Nunes, e teve seu grande encerramento no Liceu Piauiense, com atividades culturais e exposição de 20 estandes com os trabalhos dos alunos. Foram cerca de 2.000 estudantes das escolas da SEDUC envolvidos em palestras e feiras de conhecimento, com trabalhos voltados para a sustentabilidade, ciência e tecnologia. O nosso país se destaca entre tantos outros pela sua abundância em fontes renováveis de energia, que chama mais a atenção de compradores e investidores nesse projeto, que fará com que ele seja um sucesso no nosso futuro. Eles estão demonstrando aqui diversos projetos na área de energias renováveis, projetos que buscam solucionar situações da própria escola, como uma horta ecológica vertical, sustentada à base de energias renováveis, com protótipos de hidrogênio verde, dentre outros projetos muito interessantes. É o CITER Pop valorizando a inventividade dos nossos estudantes aqui do Piauí. Na Universidade Estadual do Piauí, a CITER Pop ainda contou com um importante seminário sobre o potencial energético sustentável do Estado. A CITER também realizou visitas técnicas nas empresas geradoras de energias renováveis dos municípios de Altos e Brasileira. Além disso, intervenções urbanas coloriram pontos estratégicos em Teresina com as temáticas dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A CITER também conta com a parceria da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí, a SEMAR, que irá realizar o Fórum Estadual de Mudanças Climáticas, além da Oficina de Desafios de Inovação e Resiliência Climática, Climaton, e a Conferência Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E finalmente chegamos ao nosso grande encontro. Aproveite nossa diversificada programação, que conta com 45 painéis de diálogos, feira de negócios de energias renováveis e atividades de popularização da ciência. Muito obrigado por se juntar a nós em prol de um futuro energético mais justo e sustentável.
aí tanto grandes quanto pequenos produtores, o impacto de parques eólicos mal planejados sobre comunidades rurais, pequenas comunidades, né? O impacto de ruído, o impacto no desmatamento. Então, temos hoje, felizmente, uma redução no desmatamento da Amazônia, mas temos um aumento no desmatamento do Cerrado e da Caatinga, né? E muito desse desmatamento aí acaba sendo gerado por parques eólicos, por exemplo, né? Também aqui, fazendo um paralelo com a questão rural, eu queria trazer o desafio que a gente tem no transporte. Eu estava agora aqui num painel aqui às 9 horas falando sobre mobilidade sustentável, e a gente sabe que hoje o transporte, principalmente de carga, ele ainda é muito rodoviário e baseado em diesel, né? Então, como que a gente poderia pensar numa mobilidade mais sustentável também para a produção rural? Outro desafio, a pobreza energética. Então, a gente está falando aqui em aumentar produção de energia, mas aumentar para quem, né? A gente tem aí o que a gente chama de pontos escuros no mapa. A maior parte desses pontos escuros na região da Amazônia, aqui muito próximo de onde estamos, né? Comunidades inteiras que não têm acesso. O programa Luz para Todos do governo, há que se dizer, é um bom programa, está trazendo esse acesso, mas ainda há muito que se fazer, inclusive no mapeamento, né? Hoje nós não temos um mapeamento exatamente de quais comunidades ainda precisam desse acesso, quais comunidades já tiveram acesso. Enfim, eu tenho algumas outras coisas aqui, eu não sei como é que está o meu tempo, eu sinceramente começo a falar, eu perco um pouquinho essa noção, mas então acho que já para fechar, eu acho que assim, quando a gente fala em energia e transição energética, muitas vezes nós, jornalistas, ou ativistas, ou o pessoal da área acadêmica, acaba vindo com os problemas, e parece que a gente está vindo com um problema para cada solução. E eu acho que não é isso, assim, acho que o que a gente tenta trazer é reflexões, porque a transição energética ela não só é urgente, como ela já começou. Ela precisa acontecer, mas ela precisa acontecer da maneira correta. A ciência está aí para nos ajudar com isso. Os governos têm esse respaldo. Diversas pessoas altamente capacitadas aqui no evento, né, no Brasil, no mundo, estão alertando e trazendo caminhos. E existem caminhos, né? Por exemplo, hoje já existem pás eólicas com sensores que reduzem a sua atividade quando pássaros se aproximam, né? Existem alternativas, por exemplo, de fazer a produção de energia solar em concomitância com grandes plantações ou em áreas já alagadas para hidrelétricas. Então, a tecnologia ela está aí tanto para reduzir os impactos, como para maximizar a eficiência, porque não adianta a gente expandir, né, áreas de produção. A gente também tem que maximizar o que a gente já tem. Pensar também em redução de consumo, né? A gente tem perspectiva, logicamente, de aumento de consumo, mas como que cada indústria, cada consumidor pode reduzir o seu consumo para também balancear essa necessidade de expansão, né? Enfim, como eu comentei, eu tenho mais algumas questões, acho que a gente vai ter tempo em próximas rodadas. Tá, então eu vou passar aqui agora e finalizando essa primeira fala. Obrigado, Ellen. E passo agora para o Rodrigo, né, diretor da Interpi, para comentar como ele vê essa questão, né, da integração entre desenvolvimento rural e avanço das energias limpas no Brasil e no Piauí, especialmente. Ok, bom dia. O bom de sentar do lado da jornalista é que ela já colocou várias perspectivas aqui e vai ajudar as outras reflexões. Primeiro eu quero cumprimentar a todos, né, agradecer a presença de todos, cumprimentar os colegas de painel, nossa ex-governadora Regina Souza, presente, que nos honra com sua presença, meus colegas do Interp também presentes aqui nesse momento, e quero dizer assim, que nós estamos participando, na verdade, testemunhando um momento muito importante no estado do Piauí, que é a execução dessa conferência internacional, que traduz o interesse do governo do estado, que é bem sempre mencionado pelo governador Rafael Fonteles, que é o de colocar o Piauí no centro dessa discussão das tecnologias das energias renováveis. Então a gente vê aqui, durante esses 3 dias, dezenas de painéis acontecendo de alto nível, com temáticas variadas, com profissionais, com diversos atores da academia, do mercado, dos governos, dos movimentos, da sociedade. Isso, na minha opinião, demonstra o grande êxito desse momento que nós estamos testemunhando. E todos sabemos que é uma obstinação sempre presente nos planos do governo do estado, do governador Rafael Fonteles, o desenvolvimento desse estado, mas muito linkado
à transição energética, transformação digital, ao anel industrialização, a pleno emprego, redução de desigualdades e um choque educacional profundo no Estado. E como ele sempre diz, é um desenvolvimento sem deixar ninguém para trás. E esse sem deixar ninguém para trás, ele diz respeito a pessoas e a meio ambiente. Então a gente está, de fato, numa discussão muito apropriada e permanentemente conectada com o planejamento do nosso Estado. Bom, eu penso nessa minha participação enquanto diretor do Instituto de Terras do Piauí, divide em 2 momentos. Você fala, num primeiro momento, é importante a gente mencionar o uso das tecnologias e das energias renováveis pelas comunidades rurais, no sentido da produção e do consumo dessa energia, de como isso pode transformar a realidade das comunidades rurais no sentido de empregabilidade, no sentido de maior produtividade. E isso, obviamente, está completamente relacionado com a capacidade desse choque educacional proposto, da inovação proposta, da pesquisa ser estimulada nesse sentido, para que, de fato, as comunidades rurais tenham acesso a essas tecnologias e daí possam falar sobre empregabilidade, com as oportunidades que esse setor pode vir a oferecer, para daí a gente falar em produtividade, com o uso dessas energias na forma de fazer melhor uso de irrigação, de piscicultura, por exemplo, de movimentação dentro das áreas produtivas, como forma de utilização de placas solares que também funcionem como estufas, protegendo, consociadas com a produção local da comunidade. Então, essa é uma das perspectivas que a gente tem que estar atento. E, para isso, a gente tem que estar, enquanto governo, atento à formação das cadeias produtivas, à regularização fundiária dos pequenos produtores, ao acesso ao crédito, ao acesso à educação, à assistência técnica. Essa é uma perspectiva importante para que a gente fale de desenvolvimento rural das comunidades, fazendo uso das tecnologias das energias renováveis. Mas uma outra perspectiva que, enquanto Interp, a gente também precisa estar atento é em relação aos grandes projetos de energia. Grandes projetos de energia no nosso estado, eles obviamente consideram grandes áreas e grandes porções de terra. Então, se a gente está falando disso, nós precisamos lidar com o componente da segurança jurídica, segurança fundiária do nosso território, que aí é a competência, é a razão de existir do Instituto de Terras do Piauí. E nesse sentido, a gente segue, e é o órgão que tem a competência institucional de regularizar ocupações legítimas no território piauiense para pequenos, médios, grandes produtores rurais assentados, mas também de comunidades tradicionais. Hoje, no Piauí, especialmente na última década, o órgão passou por grandes transformações. Nos últimos 5 anos, com o advento de uma nova lei, o Estado acelerou o processo de regularização fundiária, de forma que hoje, do ano passado para cá, foram mais de 250 mil hectares regularizados, mais de 3 milhões de hectares de terras devolutas incorporadas ao patrimônio do Estado, mais de 6 mil famílias beneficiadas com regularização fundiária. E hoje nós temos no Piauí 25 territórios de povos e comunidades tradicionais titulados, com a meta de até o final deste ano a gente vai chegar aos 50. E por que é que isso é tão importante nessa discussão? Porque muito se fala, e a gente participou de muitos painéis, e quase sempre a gente tem falado da mitigação dos problemas, da redução dos problemas que já aconteceram ou que nós sabemos que vão acontecer. Mas, na verdade, e ontem, inclusive, teve uma participação aqui de uma liderança quilombola da cidade de Queimada Nova, da comunidade Sumidouro, ele falando da experiência no convívio da comunidade quilombola com um grande projeto de energia, e que é, inclusive, em algum aspecto classificado como exitoso, porque há troca de projetos e de algumas condições de melhoria, mas ele é ciente de que, se à época do início do projeto a comunidade já tivesse devidamente regularizada, as tratativas com a empresa seriam em outro patamar. Nós talvez estaríamos tratando menos de mitigações e de minimização de problemas, mas de quase uma negociação entre a comunidade com a autoridade sobre seu território, sentando para discutir aspectos, inclusive de mercado, com um projeto.
Então a gente entende que, dentro dessa lógica do desenvolver o Estado sem deixar ninguém para trás, essa política de regularização fundiária, ela e o INTERP, ele ocupa um papel central de mediação, porque ele é capaz de dialogar com ambas as partes, com as comunidades e com os grandes projetos, para oferecer a ambos o que os dois desejam, que é segurança jurídica. Um para viver com dignidade e se desenvolver, né, desenvolver, criar sua família, desenvolver dentro da sua realidade, sua cultura, e o outro que que deseja explorar esse ramo, esse empreendimento importante nos dias de hoje. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. E passando agora para o Tomás, comentar também essa questão de como que ele vê esse avanço paralelo das duas coisas. Eu sou agrônomo, mas não sou especialista assim, na tecnologia de energias renováveis, mas já trabalhei com esse assunto como pesquisador na época do boom do etanol, eu acompanhava o setor sucroalcooleiro, e de lá para cá eu ingressei na Embrapa, trabalhei uns 15 anos na área de gestão estratégica de ciência e tecnologia, e hoje eu estou no Ministério do Planejamento, na área de planejamento de longo prazo. Então eu vou falar um pouco da questão das energias renováveis, tanto do ponto de vista de dentro da porteira, quanto ao longo da cadeia de produção e os seus reflexos no desenvolvimento rural sustentável, né? A gente tem grandes oportunidades, que já foi muito observado aqui no evento, né, sobre todo o potencial que a gente tem de energia solar aqui no Brasil, que é um país mega diverso, que tem um grande potencial agrícola também, de exploração de diferentes culturas energéticas, né? E a pesquisa agronômica vem trabalhando com a domesticação de diversas culturas que têm esse potencial, né, com um olhar de longo prazo, diversos planos, né, de agroenergia também consideraram essas culturas. Então a gente vem num processo de aprendizado aí de bastante tempo, e agora estão surgindo novas oportunidades e mais pressão sobre essa questão das energias renováveis em função dos reflexos da mudança do clima. Então, apesar da gente ser um país com grande potencial agrícola, ao mesmo tempo nós somos muito vulneráveis. A zona tropical é muito vulnerável aos impactos da mudança do clima. Então, a gente tem aí esse paradoxo, né? Ao mesmo tempo que a gente pode contribuir muito para essa transição energética, a gente também está muito vulnerável. Então, a gente precisa planejar muito bem como a gente vai lidar com isso no futuro, né? Então investir em todas essas diferentes oportunidades. Ainda bem que a gente tem um leque grande, mas é importante a gente partir de alguma coisa que já está também bem estabelecida, né? Então a gente tem um longo histórico aí que a agricultura, né, ela sempre foi uma excelente geradora de energia, né? A melhor conversão de energia solar é a fotossíntese. E a propriedade rural sempre gerou fontes energéticas, principalmente para utilização como geração de calor. E mais recentemente a gente tá vendo a abertura de outras oportunidades. Então a gente teve aí bastante ênfase na questão da geração dos biocombustíveis, né? E depois a gente teve certas pressões, discussões sobre como que isso poderia ou não competir com a produção de alimentos, e a gente viu que existe muita sinergia entre essas duas atividades. E a gente vê que também dentro da atividade rural, a energia abre muitas outras oportunidades de aumento de eficiência e de agregação de valor, principalmente para a produção familiar, que você precisa maiores ganhos de eficiência, mas também a gestão de risco, a diversificação e a agregação de valor, por exemplo, com algum beneficiamento ou a cadeia de frio, principalmente para hortícolas e produtos de origem animal, os pescados, né? Então, a energia no ambiente rural faz uma diferença enorme, né? E você tem diversas áreas rurais
que tem uma distância grande das regiões que têm a distribuição de energia. Eu lembro que o meu primeiro trabalho foi com as cooperativas, né? Então, no interior do estado de São Paulo, eu me deparei, visitando cooperativas, com cooperativas de eletrificação rural. E achei interessante porque que existia, né? Então, essas cooperativas eram regiões onde as distribuidoras não tinham interesse de atuar, né? Então, eu acho que existe grande potencial do associativismo para trabalhar com tanto a geração quanto a distribuição no meio rural. Eu acho importante existir a aposta em diferentes rotas, que cada região tem sua vocação, né? Então, regiões que têm uma vocação mais voltada para gramíneas, como o setor sucroalcooleiro, que hoje a gente fala setor sucroenergético, né? Porque você tem outras derivações, a cogeração. Então, o setor do agro veio contribuindo ao longo do tempo com o uso dos resíduos e de culturas energéticas e se integrando ao sistema elétrico. Foi pioneiro nessa integração. E essa geração de energia distribuída também traz diversos desafios para o setor elétrico, né? Então, você tem o problema da intermitência, já desde a época da cogeração nas caldeiras de baixa pressão, de etanol, você tinha esse problema de lidar com essa intermitência. Então, eu vejo que existiu a necessidade de pensar regionalmente consórcios de produção de energia de diferentes modalidades para você ter despachos de forma equilibrada, né? Para você ter um crescimento do fornecimento e da demanda de energia de forma equilibrada. Mas é muito importante, né, você ter esse desenvolvimento do setor agrícola, que ele pode contribuir muito para a questão da redução das emissões, porque é um setor que, historicamente, apesar de produzir biomassa, ele sempre foi movido à energia fóssil, né? Então, é um setor altamente consumidor de energia fóssil, tanto do ponto de vista de movimentação de máquinas, quanto do ponto de vista da origem dos fertilizantes, e também quanto do ponto de vista dos outros insumos, como defensivos. A maior parte dos insumos são de origem fóssil. Então, hoje, a energia entra dentro da questão do agro numa nova perspectiva, né? É um novo paradigma que a gente vem trabalhando com a bioeconomia, né? Então, todo o desenvolvimento tecnológico hoje mais público está voltado para a substituição desses insumos fósseis por insumos biológicos, tanto na área de fertilizantes, defensivos, quanto nos combustíveis, né? E isso é uma transformação muito grande que está acontecendo no mundo inteiro, e que é uma grande oportunidade para o Brasil, e a gente vem já tendo resultados muito importantes nessa área. E a partir de agora, eu acho que é importante a gente aproveitar a estrutura que a gente já tem de produção de bioenergia para você partir dessas plataformas já bem estabelecidas. Então, a gente tem complexos agroindustriais já muito bem estabelecidos, que em torno deles já tem um ecossistema de inovação, né? Hoje a gente tem 2.000 startups do agro, a gente chama de agritechs, né? E foodtechs, e eu acho importante a gente partir dessa plataforma, investir, né, ter o financiamento para isso, e na área de transição energética e mitigação e adaptação, os recursos internacionais precisam chegar nos países em desenvolvimento e nas regiões que mais precisam, que mais estão vulneráveis, né? Então, buscar organizar formas de atrair o desenvolvimento de tecnologias também para esse mercado, criar mercado para
essa produção que está vulnerável e que precisa fazer adaptação, que ele não tem saída, né? A gente precisa fazer tanto a mitigação quanto a adaptação, porque a gente não sabe amanhã que pecuária que a gente vai ter, né, no Centro-Oeste, né, quanto de água a gente vai ter. Então a gente precisa desenvolver mecanismos de adaptação, pensando num prazo mais longo, e ter financiamento para isso e articular o sistema de inovação, canalizando esforços para esses desafios, né? Então a gente tem uma contribuição muito importante da agricultura familiar em algumas regiões para alimentação, né, inclusive alimentação escolar, e a gente tem que buscar então desenvolver sistemas resilientes e aumentar a produtividade, mas também a gestão de risco. Então a diversificação no setor rural vem ao encontro da questão da multifuncionalidade, né? Então você tem essa outra perspectiva de adicionar mais uma atividade, que é a geração de energia, que pode ser diversas modalidades na área rural, se adaptando às necessidades, né, das atividades que você tem, tanto de gestão de risco, a irrigação vai ser muito importante para lidar com a mudança do clima, cultivos protegidos, né, até mesmo a agricultura vertical, né, a agricultura urbana. A gente não pode desperdiçar nenhuma dessas rotas, porque tudo isso vai ser importante para a gente lidar com as transformações que estão em curso, que a gente tem uma inércia no sistema do clima, já de muita energia acumulada, que vai trazer reflexos importantes, principalmente nas regiões tropicais e zonas continentais, né? Então, a gente precisa realmente pensar no longo prazo e partir de agora para ter resultados lá no futuro, né? Pensando em todos os estratos, né? Então, a gente tem caminhos já trilhados, um grande aprendizado na primeira geração de energia, principalmente de biocombustíveis, e agora a gente tem, pensando no conceito da bioeconomia, a segunda geração com que podem ser insumos para o próprio agro, podem ser outros insumos para a indústria, como pigmentos. Então, as biorrefinarias vão ter um grande potencial para substituir muitos dos produtos fósseis, não só do próprio uso do setor agrícola, mas também em diversas outras indústrias com bioplásticos, né, que tanto afetam nossos ecossistemas e até mesmo a nossa água que a gente consome, até no ar que a gente respira, os plásticos estão aí. Então eu vejo assim, um grande potencial, uma grande transformação para o futuro, e depois a gente pode discutir mais outras questões relacionadas a políticas e o papel da regulação. Obrigado, Tomás. Indo para uma segunda rodada de conversa agora, eu queria que você falasse um pouco mais sobre exemplos mais práticos, né, do que tem dado certo e o que tem dado talvez errado ao juntar essas duas áreas, né. Eu queria começar com a Ellen, perguntando se no e-book, né, que você comentou no início da sua fala, se tem ali também casos, né, que os outros governos, outros estados podem se inspirar do que fazer e do que não fazer. Eu acho que a fala, né, do colega Tomás, inclusive, já veio me trazendo algumas lembranças de pontos que a gente acaba não citando tanto, né, que é, por exemplo, a biomassa, e de fato acho que esse seria um exemplo bom no sentido de que nós temos não só esse potencial, mas já, né, casos implementados e grupos de pesquisa, então que seria aproveitar esse subproduto, digamos assim, né, da agricultura para gerar energia que pode alimentar a própria agricultura, mas também gerar esses produtos como os biocombustíveis. Então acho que esse seria um bom exemplo. Outro exemplo que eu acho que eu queria comentar são projetos que acabam levando energia para essas comunidades, que muitas vezes são comunidades rurais, né, comunidades que vivem aí da pequena produção, né, para sua subsistência. Então, um desses exemplos, a gente teve a oportunidade de visitar aqui no estado do Alagoas, a comunidade quilombola de Pichain, né? Essa é uma comunidade que não tinha luz elétrica, né? Não tinha luz elétrica há
100 anos, mais de 100 anos, essas pessoas vivem ali, né? E aí com esse projeto que leva aí esses pequenas placas geradoras, né? São placas individuais para cada residência, né? Elas passam a acessar não só a luz em si, mas a segurança alimentar, né? Porque elas conseguem preservar aí seus alimentos, né? Por outro lado, há que se dizer que é uma comunidade que foi muito impactada por mudanças do clima e mudanças ambientais, né? Já teve uma produção de arroz muito evidente e hoje já não consegue mais produzir esse arroz porque o mar avançou sobre o Rio São Francisco, eles estão ali na foz do Rio São Francisco. Então, eu acho assim, existem exemplos bons e ruins, mas muitas vezes eles estão coexistindo, né? O que a gente tem observado muito é que eles estão coexistindo. E me parece que novamente, a gente tem que pensar nesse planejamento. Exemplos, né, como o colega trouxe ali, da questão das comunidades indígenas, quilombolas, eu acho que isso é fundamental para a gente pensar nesse planejamento de curto e também de longo prazo, para que as boas práticas, elas não tragam também em si, muitas vezes, impactos que podem ser negativos ou que não venham isoladas, né? Aí eu levo, de repente, um sistema de energia solar para aquela comunidade, mas aquela comunidade já não tem mais seu meio de subsistência e, né, o quanto que isso vai, de fato, ser benéfico. E um outro ponto que eu até acabei esquecendo de comentar na minha fala inicial e que eu acho que é importante salientar é sobre a capacitação das pessoas que moram nessas comunidades ou que moram em regiões, né, rurais mais isoladas. Então, uma coisa que acontece muito, principalmente com a energia solar, que hoje acho que o principal meio, né, de acesso à energia que se leva para essas comunidades, é o fato desses equipamentos virem a ter sua vida útil esgotada ou mesmo apresentarem algum defeito, e a comunidade não sabe o que fazer com esse equipamento. E aí eu tive acesso a bons exemplos, a projetos que levam à capacitação. Então, pessoas da comunidade aprendem a fazer ali a manutenção desses equipamentos e também tive acesso a esses exemplos não tão bons, né? Então, que a comunidade ela fica à deriva. Então, muitas vezes os relatos que a gente escuta o pessoal veio aqui, instalou essas placas, funcionou por 2 anos, depois estragou, ninguém mais veio e a gente voltou a ficar sem energia. E a gente percebe o quanto que essas comunidades que são capacitadas acabam tendo não só mais qualidade de vida, mas essa autonomia fortalecida, né? E aí elas não dependem só verticalmente do conhecimento, que acho que é outra coisa que a gente precisa salientar aqui, a gente horizontalizar as soluções, né? Porque até isso é algo que trouxeram num outro painel, que eu achei interessante trazer, como o Brasil já tem conhecimento de comunidades tradicionais, de comunidades indígenas, quilombolas, pessoas muitas vezes que não tiveram acesso à formação formal, né, educação formal, mas que têm conhecimento. E quando esse conhecimento se alia à ciência e a políticas públicas, que eu acho que é outra coisa que a gente não comentou aqui ainda, mas políticas públicas de incentivo a essas soluções, eu acho que a gente acaba criando um fortalecimento e dá possibilidade para que essa solução seja mais duradoura. Então, acho que, em resumo, o que eu queria fortalecer é isso: política pública, conhecimento, formação, e cada pessoa, né? Eu tenho visto aqui nesse evento muitos jovens, né? Acho que algumas escolas vieram aqui acompanhar, imagino que tem educadores aqui. Então, acho que a importância disso, da gente já trazer o conhecimento tradicional aliado ao conhecimento que a gente está produzindo, né, vem produzindo nos últimos anos. Eu acho que com isso a gente tem muito mais potencial para criar esses bons exemplos e minimizar o máximo possível os maus exemplos. Acho que seria isso. Obrigado, Ellen. E passando agora para o Rodrigo. Rodrigo, você falou um pouco na primeira fala sobre a questão de regularização fundiária, né? Poderia detalhar um pouco mais como que foi feito esse trabalho do governo, né, para se aproximar das famílias, das comunidades e fazer esse processo? Bom, obedecendo a recomendações e orientações e legislações internacionais, o Estado do Piauí, em 2019, quando ele criou a Lei 7294, que é a Lei de Regularização Fundiária vigente no Estado do Piauí,
ele fortaleceu, ele incrementou a possibilidade da regularização das comunidades tradicionais enquanto territórios coletivos. Essa lei, hoje, inclusive, o próprio Ministério da Igualdade Racial, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, alguns ministérios vêm conhecer mais dela para conseguir replicar o case Piauí, no caso da regularização de territórios, para outros estados do Brasil. Eu reputo o sucesso especial dessa lei a formação participativa. Para que essa lei fosse criada no estado do Piauí, participaram CPT, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, movimentos sociais, representantes do agronegócio também, das energias. Um grande esforço coletivo foi criado para se trazer segurança jurídica para quem, como eu falei no início, para quem deseja viver com dignidade e segurança no seu território e para quem deseja empreender nesse estado. Então, essa lei trouxe a possibilidade de regularização desses territórios de comunidades tradicionais que, ao longo da história, foram ficando esquecidas, invisibilizadas. Então, não raro, acho que eu tenho alguns colegas de trabalho, alguns professores, escutam a pergunta, não é, governadora Regina, e no Piauí tem índio? A pergunta já começa com o termo incorreto, né? Não existe índio, indígena, mas, na verdade, se procura um fenótipo, se procura uma caricatura do que seria o indígena, quando, na verdade, são pessoas originárias que estão espalhadas em todo o território do Piauí e que, ao longo do processo de ocupação formal do território, foram ficando à margem, foram sendo expulsos dos centros, foram indo para as áreas mais distantes. E essas pessoas lá viveram, lá resistiram, têm seus filhos, seus netos, e hoje, em pleno século XXI, continuavam vivendo sem documento, sem nenhum tipo de segurança jurídica que afirmasse qual era o território, qual era realmente o direito deles. Então, essa lei trouxe a possibilidade de o Estado, identificando essas comunidades, realizando um estudo antropológico, um estudo social, identificando que elas vivem ali com traços culturais distintos, identificando que essa terra é uma terra já matriculada do Estado ou uma terra devoluta, uma terra pública estadual que poderia ser incorporada ao patrimônio. O Estado poderia identificar a comunidade, estudar, identificar e delimitar o território e entregar um título de propriedade definitiva coletivo, intransferível, inalienável. E isso é muito importante, porque é normalmente nesses lugares onde mais isolados e mais distantes, onde hoje há uma busca por terras interessantes para projetos de energia renovável, no caso dos parques de energia solar e energia eólica. Então, daí a importância do Estado estar observando esse aspecto, porque chegando à oportunidade do grande projeto, que é importante para o desenvolvimento do Estado, o Estado também vai estar devidamente preparado para proteger as comunidades que lá estão, para que elas não atrapalhem qualquer tipo de desenvolvimento, mas que apenas sentem na mesa para discutir a melhor forma de desenvolver o Estado. E, como eu disse, temos experiências no Estado positivas, de comunidades que hoje têm projetos de apicultura, têm projetos de ovino-caprinocultura, financiados com as empresas que instalaram parques de energia, mas também temos exemplos negativos em que projetos atropelaram consultas públicas e outras coisas. E outro ponto que deve ser observado nesse aspecto é que não é só o projeto em si de instalação do parque, mas as linhas de transmissão, tudo isso deve ser observado para que ocorra o mínimo possível de afetação às comunidades. Obrigado, Rodrigo. E voltando ao Tomás agora, tem uma questão na transição energética que você consegue aumentar a autonomia das fazendas em termos de energia ao adotar novas tecnologias, né, como o biometano, mesmo o etanol que pode ser feito localmente. Mas o que falta para que, de fato, as fazendas possam, né, avançar mais nesse sentido e serem capazes de gerar a sua própria energia de forma cada vez mais ampla? A gente vê hoje muitas sinergias entre a produção da energia, tanto solar, com algumas culturas. A gente já vê modelos de produção onde você tem um ganho de eficiência, principalmente em função do risco que a gente tem cada vez maior agora do estresse hídrico. Então, os painéis solares, você controlando a exposição das plantas
ao sol e reduzindo a evapotranspiração e a perda de água. Então você tem uma consorciação desses sistemas com ganho de eficiência e redução de riscos, né? E o que a gente precisa é mecanismos para financiar esses investimentos. Além desses sistemas de painéis, você tem também a própria produção integrada com agro-silvopastoril, onde você tem o elemento arbóreo também, que é uma biomassa importante, e também outras culturas consorciadas, né? Que agora o milho está sendo bastante demandado então como uma cultura energética. Agora, a gente tem uma questão de definir quais são as práticas sustentáveis, né? Para que se possa fazer um financiamento voltado a essas práticas. Então, a Embrapa vem desenvolvendo já há bastante tempo, dentro do programa de agricultura de baixo carbono, os protocolos e a definição de quais são essas tecnologias passíveis de financiamento. Então, no programa ABC, você tem o financiamento dessas práticas. E isso traz para o Brasil todo um arcabouço de atração de investimentos das finanças verdes, né? Então, você tem claramente a identificação de quais são as práticas que podem ser financiadas, passíveis, né, de financiamento dessa natureza. E isso vai ser cada vez mais importante para o futuro, né? Então, essa é uma questão. Outra questão é mesmo a infraestrutura, né? Não adianta a gente ter todo esse potencial se a gente não tem infraestrutura para atrair esses investimentos. Então, além de você ter o mecanismo das práticas sustentáveis e a capacitação do produtor, mas também grandes investimentos, eles precisam estar baseados em infraestruturas eficientes e resilientes para o futuro, né? Então, essa é outra questão que a gente tem que pensar, tanto do ponto de vista do escoamento da produção, né, do transporte, quanto do ponto de vista dessa estabilidade de fornecimento de energia. E a questão das telecomunicações, cada vez mais importantes para a atividade agrícola, né, que está cada vez mais conectada, utilizando recursos de informação que não estão só dentro da propriedade, né. E o outro aspecto que o colega colocou agora da regularização, né, e também de alguns aspectos regulatórios, né. Então, a questão da regularização fundiária é muito importante para a atração desses investimentos e dirimir conflitos, né, do uso da terra, e também a questão do zoneamento, do uso do território, porque você pode ter conflitos territoriais na geração de energia, como foi mencionado. Por exemplo, a energia eólica pode, né, trazer problemas na região em função de ruído e outros impactos, assim como painéis solares, né? Então, isso tudo tem que ser feita uma avaliação, né? Se você também instala um determinado empreendimento onde você, por exemplo, tira a cobertura vegetal, né? Que tipo de reflexo você pode ter ali nesse território. Então, é importante que a gente tenha uma avaliação desse impacto ambiental desses projetos e o zoneamento do uso da terra, né? Então, acho que esses são os aspectos importantes, né? E quanto mais a gente tiver com esse ordenamento bem estabelecido, mais fácil de atrair capital para investimento, né? E até a custos mais baixos, quando você tem a título da terra, você pode usar isso como colateral, né? A um custo mais baixo, né? Quando essa regularização está bem estabelecida, né?
porque o custo do financiamento é um dos problemas no Brasil, né? E você ter um colateral, que você tenha uma execução mais tranquila, baixa esse custo do financiamento. Sim, obrigado, Tomás. Agora eu vou abrir para perguntas da plateia. Alguém teria alguma pergunta para os nossos debatedores aqui? Ali. Então, bom dia a todos, a todas e a todos. Primeiro eu quero cumprimentar todo mundo aqui em nome do Rodrigo, que é o que eu sei o nome da mesa, e dizer que eu estou feliz quando eu vejo a tragédia do Rio Grande do Sul, eu digo, o mundo acabou. Aí quando eu vejo tantos jovens, meninas e meninos participando desses debates aqui, eu digo, ainda tem jeito. Viu, meninos e meninas, vocês são responsáveis para ainda ter jeito. Porque a humanidade é predadora, né? A humanidade é que vai acabar com a humanidade, né? O mundo não vai se acabar, o planeta não vai acabar, quem vai acabar é a humanidade, se a gente continuar desse jeito. Então, dizer assim, primeiro, corroborar com o Rodrigo, assim, a gente talvez só mais tarde vai sentir a importância da lei de regularização fundiária, que a gente conseguiu fazer num debate coletivo, mediado pelo corregedor do Tribunal de Justiça. Então, foi trabalhador, empresário, tem muito grita-grita, mas saiu, não pode não ser ideal, mas foi possível se fazer todo esse trabalho de regularização fundiária, que se arrastava há muitos anos. Eu, por exemplo, como lá nos meus 20 e poucos anos, nos anos 70, eu fazia parte do movimento social do Pela Terra. Então, eu ia para os lugares onde estava tendo conflito, ficar na frente de trator, de mão dada para o trator não derrubar a casa, para derrubar a casa a gente quer passar por cima de nós, olha a pretensão, né? Mas a gente era assim no tempo da revolução, que a gente amava a revolução, né? Então, tem meus tempos de revolucionária, faz muitos tempos. Mas dizer para vocês que eu entreguei como governadora aquela terra, uma das terras onde eu fui ficar na frente dos tratores com os trabalhadores, entreguei para os descendentes, a maioria já era descendente, né? Se eu, que era menina naquela época, já estou com 74, você imagina os homens que lutavam lá, o trabalhador do campo, que envelhece mais rápido, então já tinham ido embora para outro plano, mas foram os filhos, por isso foi muito emocionante, né? Para ver como uma coisa é amorosa. A gente bota na justiça e fica a vida inteira. A gente conseguiu, inclusive, desentranhar muita coisa na justiça, no acordo, muita discussão, mas fizemos bons acordos, que ficou satisfeito o proprietário, porque o proprietário nunca acreditou que o Estado indenizava. Tinha isso, o Estado, às vezes, enrolava ou fazia preço muito baixo, e a gente foi preço de mercado, negociando até que todos assinavam, e a gente podia entregar a terra. Mas ainda tem muita ainda, né, Rodrigo? Muita coisa da justiça que a gente não consegue tirar. Mas dizer assim, me dá bem aqui minha cadernetinha, que eu escrevi algumas coisas. Não sei qual é o tempo que eu tenho. Mais uns minutinhos. Hein? A gente tem mais uns minutinhos aí. Então, acho que a questão toda é que as pessoas vêm com os grandes projetos de energia do leilão arrematado lá na Bolsa de Valores. Então, ele chega aqui e já é o dono. Por isso que não tem intenção nem interesse de fazer diálogo com ninguém, né? Porque ele já vem como dono daquele pedaço. Ele ganhou no leilão, ele comprou no leilão. Então, essa é uma questão séria também, porque ele já chega e ele não quer diálogo com ninguém. Por outro lado, o trabalhador já vem, já diz, lá vem o invasor, né? Também não gosta, não se aproxima para tentar conversar. Então, tem todo esse distanciamento. Mas tem coisas que alguém falou aqui, acho que foi a menina, que a questão do planejamento, né? Se tivesse o planejamento anterior, porque quando chega, é muito dinheiro, as pessoas, se você falar contra, os trabalhadores te batem lá, porque é muito dinheiro que corre, como diz aqui, o dinheiro corre, e eles ganham realmente, durante a instalação, eles ganham dinheiro. Só que depois que vai embora, a cidade volta a ser pobre de novo. O PIB das cidades, quando estão instalando esses projetos, cresce assustadoramente. Agora, quando vão embora, volta ao normal, a vidinha normal, e aí é que a gente percebe. E também aí a gente não se preocupa de ver. Eu, particularmente, eu visitei muitos desses parques do Rio de Janeiro da pandemia, e a gente percebe assim, durante o dia a gente não percebe as torres eólicas que eu estou falando, mas de noite é um barulho infernal.
e as pessoas debaixo da torre, porque ganhou a torre, recebe inclusive dinheiro todo mês, porque a torre pegou o seu pedacinho de terra e entregou para botar uma torre e ele vai ter dinheiro para o resto da vida. É uma aposentadoria. Só que ele não consegue viver mais naquela casa. Ninguém estudou isso, porque não era areia. Aquela torre, ela mobiliza muito o solo e aí joga dentro das casas. Então, as casas vivem de porta fechada, né, porque tem muita areia. Então, essas coisas ninguém previu, né? E aí, para consertar, é mais complicado, né? Sem falar no êxodo também, muita gente se mudou. Uma comunidade que tinha em cima de uma serra que eu vou visitar na semana que vem, vou levar o Rodrigo lá, Serra do Inácio. A empresa se instalou com mais de 100 torres e ela não enxergou que existia uma população lá embaixo das torres, porque eram casebres, que graças a Deus vou entregar a primeira parte das casas agora, casebres que ninguém via, porque tem um mato alto que encobre as casinhas, porque são tão baixas. E aí eles não enxergaram aquela população. Então a gente começou todo um processo de debate com essas empresas. Eles fizeram algumas coisas, mas não fizeram metade do que precisava ser feito, que eles deveriam ter feito, que é o grande problema. Como é que você instala uma empresa de energia e você deixa a comunidade no escuro, vai embora 3, 4 anos depois, deixa só o escritório tomando conta, e a comunidade no escuro? Não dá para compreender isso, né? E precisaria ter um pacto antes do leilão, ou depois do leilão, ter um pacto primeiro escrito para ver se cumprir algumas coisas. Por exemplo, reflorestar. Assim, esses grandes projetos, eles desmatam, aí deixam aquela reserva do Código Florestal, ele deixa lá no fim do mundo, assim, aquela bolotinha de terra, dizendo que é a reserva. Está errado, a reserva tem que ser pausada. Desmatou 20 mil hectares, aí tem que deixar uma florestinha ali para... Uma vez eu viajei, eu vi uma seriema atravessar a estrada, e eu parei o carro e fiquei olhando para ela correndo, feito uma louca, né? Uma expressão que nem eu devia usar com animal, nem com ninguém, mas assim, correndo assim, desesperada. E eu fiquei acompanhando até onde eu perdi de vista, e ela não encontrou uma árvore para ficar debaixo. Eu tenho certeza que ela estava procurando uma sombra, na estrada daqui para Santa Filomena. Então, assim, precisa melhorar essa história das reservas, tem que ser um acordo, porque a lei, não, estou deixando 20%, mas 20% aonde? Lá no final do projetão de 300 mil hectares. Serve para quê esses 20% que tem lá? A questão da reserva legal, eu já falei, mas assim, tem que ter... Acho que a gente pode discutir com as empresas, tentar discutir com elas, porque depois que elas instalam, é mais difícil. Ah, não, mas aumentou a renda per capita do município. Tem município aqui que a gente pensa que o povo é rico. Aumentou a renda per capita, mas não distribuiu renda. Então, tem bolsão de miséria, continua lá. Então, acho que essas coisas que a gente precisava se desarmar para discutir. O problema é que a gente discute muito armado. É governo e contrário ao governo, ou que não combinam as ideias. Então, se a gente sentar para discutir desarmado, talvez a gente chegue numa proposta que a gente possa discutir com as empresas também junto, não só o governo, mas todo mundo junto, discutir para melhorar essa performance. A gente tem biomas não, a gente tem florestas que estão desaparecendo. Palmeiras, Babaçu, por exemplo, é uma palmeira fantástica que tem. Eu fui quebradeira de coco, por isso eu falo sempre do Babaçu, mas tem outras palmeiras, Buriti, Carnaúba. Se a gente não cuidar, vai sumir, é captador de carbono. Porque desmata o Babaçu, planta cana. Né? Então, aquela palmeira não deixa de existir. E o Babaçu é um produto que tem 30 derivados que são sustentáveis para as pessoas viverem melhor. Por exemplo, o carvão da casca do coco-babaçu, né, que está produzido em pequenas produções, porque são trabalhadores pequenos, mas que é o carvão sem fumaça. As churrascarias amam, se tivesse uma produção, se tivesse um investimento para as trabalhadoras quebradeiras de coco usarem aquele carvão, produzir da casca aquele carvão, elas iam mudar de vida também. Então, essas coisas que a gente precisa sentar e projetar, porque uma empresa não vai tirar da cabeça que tem que aproveitar as coisas. Acho que é a gente que tem que sentar com elas. É isso. Acho que eu falei demais, que o tempo da plateia é menor do que o de vocês.
Obrigado, governadora. Alguém queria comentar a fala da governadora? A gente tem um problema global, né, com relação à pobreza energética, que é que 2 bilhões de pessoas cozinham ainda com fontes de calor que são tóxicas, tanto para quem está cozinhando quanto para o meio ambiente, né? Então, esse é um desafio enorme que a gente tem. Então, a gente tem questões muito básicas, né? Você tem a questão do título da terra, uma energia para cozinhar, que a gente precisa resolver, e nesse processo de transição, esses grandes empreendimentos têm que realmente ter uma regulação de licenciamento ambiental que seja factível, né, que seja crível. Então a gente tem, né, já observado essas experiências desses projetos, e acho que isso pode servir bastante para dos novos projetos, né, essas compensações, e também uma avaliação ex ante para evitar, né, esses danos às comunidades. Um comentário, Ellen? Eu vou também aproveitar para comentar. Eu acho que a fala da governadora, eu vou ter que pedir desculpas, perguntar, eu não sei o nome da Undina? Regina. Então, fala da governadora, né? Regina, queria agradecer, eu acho que trouxe pontos bem importantes. Nós temos aqui tempos de fala que são muito limitados, né? Acho que a gente poderia passar dias e dias falando, e cada fala vai nos lembrando de alguns pontos. Então, né, a governadora traz essa questão das comunidades serem remuneradas, e a gente tem alguns relatos, né, de pessoas que aceitam remunerações que não são grandes montantes de dinheiro. Às vezes, para aquela pessoa, para aquela comunidade que está numa situação de vulnerabilidade, acaba parecendo vantajoso, mas é isso, traz o ruído, traz o desmatamento. Eu queria só trazer uma reflexão em cima dessa fala, né, que a gente fala de transição energética, e só que por trás de todas essas nossas falas, de todas essas nossas reflexões, sempre tem empresas, né? E aí eu me pergunto, essas empresas estão buscando de fato o bem-estar, o bem do meio ambiente das pessoas, ou estão buscando lucro, né? Porque, em última instância, energia também traz dinheiro, né? E para quem que está indo esse desenvolvimento? A gente está ampliando energia renovável, mas não necessariamente trazendo desenvolvimento sustentável e sustentável para todas as pessoas, mas a gente está, sim, trazendo muito dinheiro para empresas. Empresas, muitas vezes, internacionais, estrangeiras, que vêm no Brasil essa oportunidade. Então, acho que pensar um pouco nessa redistribuição, né, quem que vai ter acesso à energia, aos lucros, ao desenvolvimento. E pensar assim que a gente não pode destruir o que ainda nos resta, e eu concordo mais uma vez com a fala de que o planeta vai continuar aqui, eu sempre digo isso, o planeta vai continuar aqui, vai se regenerar, é a gente que vai embora mesmo, né? Então, não destruir o que ainda nos resta em nome de uma transição que aí pode não trazer esse, né, ela acaba sendo inócua, né? Porque o que adianta a gente melhorar a nossa produção de energia para ela ser de menor incidência, menor emissão de carbono, mas destruir os nossos biomas, né? Destruir as fontes hídricas, né? Alagar biomas inteiros para construir novas hidrelétricas, que ainda é um tema que se fala, a gente falou pouco aqui, mas ainda estamos falando de novas hidrelétricas no Rio Madeira, isso é realidade agora, estão estudando agora uma nova hidrelétrica. Então, acho que só nesse sentido que eu queria comentar a fala e agradecer mais uma vez as pontuações, as ponderações que foram bem interessantes. Obrigado, Ellen. A gente está no final do painel já. Queria abrir as considerações finais, começando pelo Rodrigo. Bom, então, acho que foi muito interessante. A gente teve várias perspectivas. Acho que a governadora Regina podia ter participado do painel aqui também. Certamente. Podia ter dado mais contribuições, além da grande que deu. E, assim, foram falas muito interessantes, e resta aqui essa preocupação com o planejamento e com o mapeamento de riscos, né? Gestão de riscos. A gente está falando de uma coisa que efetivamente é nova. Há muita inovação empregada, assim, e o Brasil ele é referência em inovação. Você tem Embraer, Petrobras, Vale, Embrapa, dando exemplos e colocando o Piauí como referência em inovação.
Então, as grandes ideias da energia vão estar no Brasil e no Piauí, que está no centro desse processo, a partir desse evento, mas a gente precisa entender os riscos envolvidos que realmente ainda são desconhecidos. Ontem eu vi um painel e alguém fez uma consideração, uma provocação muito curiosa. Ele disse, todo mundo está falando nos veículos já híbridos ou veículos movidos a baterias elétricas, mas alguém já parou para pensar numa cidade, numa capital, todo mundo chegando em casa no fim da tarde e carregando seus carros? Será que a gente está preparado? Será que a gente está preparado para descartar baterias como a gente descarta do celular? Então, há tantos ainda poréns a serem observados. Então, a gente tem que inovar, tem que estar, mas sempre com esse cuidado e essa discussão. Então, é momento ainda de construção, inclusive, dos marcos legais, né, que também foram pautas do evento. E eu queria só reforçar, inclusive, mais um ponto dessa preocupação do INTERP em relação às comunidades rurais e os projetos, é que hoje no estado do Piauí, para qualquer projeto, e isso é importante que os empreendedores também conheçam a legislação, qualquer projeto acima de 500 hectares no estado do Piauí, para você conseguir buscar licenciamento ambiental, você precisa apresentar uma certidão de regularidade dominial, que é um documento emitido pelo Instituto de Terras, que é quem vai afirmar, de fato, a dominialidade, assegurar isso tudo, e também constatar que não há sobreposição com qualquer tipo de comunidade rural, que já esteja regularizada ou em fase de estudo. Então, agradeço o convite, a participação, aos colegas, um prazer conhecer todos vocês. É importante que a gente siga com essas reflexões, para isso que é novo, mas realmente é muito promissor para o nosso Estado e para a sociedade. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. E passo agora para o Tomás também fazer as suas considerações finais. Queria agradecer, primeiramente, a oportunidade de participar aqui. Para mim foi uma honra acompanhar um conteúdo de alto nível e conhecer também as iniciativas aqui do Estado, tanto do ponto de vista da educação, que está muito bem, avançando muito bem, tanto do ponto de vista do investimento em ciência e tecnologia e essa capacidade de articulação e de trazer esse evento aqui, que eu acho que foi muito gratificante ver tanto o engajamento quanto o potencial do Estado nas energias renováveis, né? Agora a gente tem desafios grandes aí, que um deles é esse conflito territorial, que o setor de bioenergia já tem um longo histórico, né, dessas questões. O setor sucroalcooleiro, eu estudei numa cidade onde você tinha todo dia a fuligem da cana que queimava, e você teve um avanço assim, da programação de corte da cana, que era concentrado em 4 meses, e depois, com o desenvolvimento de cultivares mais tardios e mais precoces, você passou a mais de 10 meses, né? Então, reduzindo a capacidade ociosa, mas também distribuindo fuligem a queima durante o ano todo, né? Então, você tem essas contradições e aí, com o avanço tecnológico e da regulação, você conseguiu, né, alcançar um novo patamar lá no Estado com, né, a questão da corte da cana sem a queima, corte da cana verde automatizado. E aí você trouxe um outro problema, um problema social, que você desempregou uma quantidade de gente enorme, né, que fazia o corte da cana manual. Então, assim, o processo do desenvolvimento tecnológico e da bioenergia já tem esse histórico de superação, né, e você sempre tem novos desafios aí pela frente, né. Também a própria corte mecanizado da cana trouxe problemas de novas pragas, né. Então, e aí buscaram soluções biológicas, inclusive utilizando fungos para controle dessas pragas da raiz da cana. Então essa dinâmica não tem fim, né? Então a gente tem que estar sempre antevendo os problemas que vão acontecer e ter desenvolvimento tecnológico de diversas opções para a gente
atacar, e essas regulações elas não avançam de uma forma tranquila, né? São longos anos de discussão, enfrentamento, debate e proposições que até se chegar num acordo que tenha compatibilidade com a sobrevivência do setor também, né? Então, às vezes, durante um determinado período, não era possível ainda você estabelecer o corte da cana crua, né? Então, isso foi um processo de evolução institucional e tecnológica, né? Uma coevolução, mas com muita pressão, né? Ambiental, da área ambiental e da área de saúde pública, né? Então, em outras áreas, em outros desenvolvimentos, né, você tem esse problema da deriva de defensivos na aplicação aérea, que acaba prejudicando outras culturas, né? Então, hoje a gente tem uma interdependência muito grande, né, da atividade agrícola e a gente também tem que pensar em quem está menos protegido, né? Então, a questão da justiça energética eu acho que e climática, né, é uma das questões importantes para a gente enfrentar. Então, acredito que partindo de você ter o mínimo, né, de energia nas regiões onde você pode, a partir daí, também propiciar a educação na nova geração para utilizar esses recursos e conectar essas comunidades com o mercado. Acho que tem grande potencial, né, com a produção de especialidades, produtos de alto valor agregado, que cada região tem suas vocações, né, e eu acho que tem um grande potencial aí da bioeconomia, e esse input de energia é sempre essencial, né, para o desenvolvimento desses produtos. Tanto produtos típicos, né, de determinados territórios que podem utilizar selos tanto ambientais quanto selos de procedência, né, que mostra a qualidade daquele produto naquela região. Então, você tem muitas oportunidades aí do agro, né, se utilizando das energias renováveis. Obrigado, Tomás. Passando a palavra para a Ellen. Ellen, queria que você falasse também como que a gente pode achar esse e-book na internet que você mencionou. Bom, então, vou primeiramente responder essa pergunta. O e-book Transição Energética, Onde Estamos e Para Onde Vamos, está disponível no site do OECO. Eu acho que é oeco.org.br, não me recordo agora de cabeça, mas eu já vejo aqui para vocês. Eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse painel. O meu painel era ontem, era para eu estar, né, numa outra discussão. Eu tive problemas com o meu voo e estava aqui pensando justamente enquanto vocês falavam como as coisas acontecem da maneira como tem que ser, porque foi muito bacana, realmente uma honra estar aqui com colegas altamente experientes, muito mais experientes que eu, inclusive, trazendo perspectivas tão próximas do que a gente vem observando aí na cobertura jornalística, né, no contato com tantas pessoas do meio. Em relação, assim, às considerações finais, enquanto eu já acho aqui exatamente o site para vocês, eu acho que as considerações dos colegas foram muito pertinentes. Eu queria só complementar, talvez, com uma perspectiva um pouco mais prática, no sentido assim de nós vamos errar porque os humanos erram, né? A gente está falando de processos e processos vão implicar erros. Mas eu acho que a gente não tem mais tempo para errar de forma consciente, sabe? Cometer erros que a gente já cometeu, como continuar investindo em fontes fósseis, continuar cometendo esses erros. Então, acho que já passamos dessa hora. Eu, né, me recordo, enfim, quando eu estava na escola, aqui com outros colegas que não estão aqui nesse painel, mas estão aqui no evento,
que falava-se que o petróleo ia acabar em 2020. E eu, lá criança, falava, nossa, vai acabar o petróleo, o que a gente vai fazer quando acabar o petróleo? E aí falava-se ali de energia eólica, mas de forma muito incipiente ainda. Né? Estamos em 2024, o petróleo não só não acabou, como a gente ainda está falando em explorá-lo. Então, assim, parece que a gente está repetindo esses erros, né? Enfim, 30 anos depois. E escrever história dá trabalho, né? Participar de grandes fatos históricos. Imagina o pessoal que estava lá na Revolução Industrial, que estava, né, nas primeiras, enfim, quando os computadores foram criados. Agora a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de transição energética, de carros híbridos elétricos. Não vou entrar aqui na questão dos carros elétricos e de mobilidade humana, porque senão eu começo aqui novamente. Mas então acho que a gente está vivenciando um momento histórico. E que história que a gente quer escrever, né? Que história que a gente quer que essa nova geração que está aqui no evento, as próximas gerações leiam e digam, poxa, aquele pessoal lá em 2020 e poucos, né, estava falando em transição energética, mas daí eles não perceberam que tais e tais coisas aqui não iam dar certo e olha onde é que a gente chegou. Então, acho que pensar um pouco nisso, de novo, né, reforçar impactos ambientais são também sentidos no agronegócio. A gente está falando aqui de um desenvolvimento rural, né? Fala-se muito de um país que é agrícola, né? Grandes latifúndios, né? E parece que é um pessoal que não está muito ligado, né, nos impactos, mas eles também sentem. Então, impactos ambientais é para todo mundo. Lógico que existem. Existe racismo ambiental, existem comunidades mais vulneráveis, mas todo mundo, a gente vê isso com as grandes secas que tivemos aí em 2021, 2022, a gente vê isso com os alagamentos agora no Rio Grande do Sul, afetando a produção agrícola. Então, assim, está tudo interligado, ainda que alguns setores sintam de forma mais específica, mais intensa, mas o impacto ele vai vir para todo mundo, para grandes produtores, pequenos produtores, para cidades, né? E então acho que pensar um pouco nisso, assim, pensar nesse, acho que é um pouco piegas, mas o futuro se faz agora. Acho que é nada mais correto do que quando a gente está falando aqui desse evento. Então, mais uma vez, eu queria agradecer, assim, acho que também replicando um pouquinho ali a fala de algumas coisas nos tiram a esperança, né, e outras nos dão. Então, um evento como esse, ver tanta gente interessada em falar de energia, de transição energética, é uma daquelas coisas que fazem a gente continuar, porque, às vezes, do lado do ativista, do jornalista ambiental, desanima, às vezes, também. A gente pensa, não tem, acho que é melhor a gente só, né, deixa, não tem mais jeito, mas tem jeito. Eu acho que tem muita gente querendo fazer, e eu acho que se todo mundo fizer um pouquinho e continuar insistindo, acho que a gente tem, sim, alguma chance de sobreviver junto com esse planeta aqui. Então, acho que é isso. Eu vou já aqui pegar o site certinho e já falo enquanto você... Eu vi aqui, oeco.org.br. .org.br mesmo, isso. Né? Exatamente. Sim. Mas se colocar lá no Google também, Transição Energética e-book ou Eco, já encontra também. Legal. Obrigado, então, Ellen. Obrigado a todos os convidados aqui na mesa. Obrigado à plateia também, que acompanha a gente tanto aqui no auditório quanto online. E é isso, ficamos por aqui. À tarde tem mais palestras. Uma boa tarde a todos. Existe uma pergunta que atravessa a humanidade desde sempre. O que é o futuro? Entendemos que o futuro não é só um lugar no tempo, ou um amanhã que sempre foge. O futuro é a Sandra, o Raul e o João. O futuro é humano, é elétrico. O futuro é limpo, sustentável, renovável. O
futuro é solar. Sopra com o vento. E é por isso que nos últimos 5 anos, o Banco do Nordeste investiu mais de 30 bilhões de reais em energias renováveis. Isso evitou que mais de 40 milhões de toneladas de CO2 fossem lançadas na natureza a cada ano, o equivalente ao plantio de 3,5 milhões de hectares de floresta. Se somos movidos por alguma forma de energia, que seja a energia do futuro agora. Banco do Nordeste, o banco da energia limpa. Brasil. Meu Brasil brasileiro. Vou cantar-te nos meus versos. Brasil verde que dá para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor. Terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim. Pra mim. Pra mim. Brasil. O Brasil que ama sua terra, sua cultura, sua natureza, sua gente, voltou. Voltou para cuidar e fazer mais, muito mais para cada brasileiro e brasileira, unindo cuidado e crescimento, pessoas e desenvolvimento, respeito aqui dentro e lá fora. O Brasil voltou para fazer mais por nossa gente. Brasil, união e reconstrução. Todo ano, milhões de brasileiros têm seus celulares roubados por bandidos. Você vai descobrir como uma capital do Nordeste encontrou a saída para rastrear e devolver aparelhos. No Piauí, uma cidade tem chamado a atenção por causa do número de doutores. Quase 4 milhões de estudantes de todo o Brasil estarão com a prova do Enem nas mãos. Mais de 5 mil candidatos do Piauí viraram a madrugada em um aulão de 10 horas. Nos últimos tempos, o Piauí vem sendo pauta de boas notícias nas mais diversas áreas. Agora, ganhou uma edição inteira. Exame, a mais respeitada publicação de negócios do Brasil, viajou à nossa terra para levantar o que está acontecendo no estado. No litoral, comprovou as transformações em curso com a entrega da primeira etapa do Porto Piauí e as obras das novas instalações do complexo portuário. A cidade que tem uma cidade portuária, ela vai melhorar principalmente logo na parte de emprego, né? Que é o que a gente mais necessita para ter uma vida melhor, né? Conheceu a produção orgânica dos tabuleiros litorâneos, as operações da ZPE Piauí e seu polo de tecnologia. Com esse boom de startups, a gente tem muito mais condições de trocar ideia, né? De ter mais conhecimento e mais experiência. Viu um estado que é um dos maiores produtores de energias limpas e renováveis do Brasil e que está na liderança da transição energética global com a implantação do maior projeto de hidrogênio verde do mundo. We are announcing the European Union's support to build one of the biggest hydrogen projects in the world in the Brazilian state of Piauí. Essa referência em economia ficou sabendo da extração de ferro em Piripiri, uma das nossas muitas riquezas minerais estratégicas, e compreendeu o imenso potencial do agronegócio piauiense com suas mais diversas cadeias, alta produtividade, sustentabilidade e que dá um novo salto com as indústrias de transformação já em implantação. Esse trabalho aqui hoje em dia é minha renda, né? Ajudo minha família dentro de casa, é muito importante e aqui é muito bacana de trabalhar, né? Na pauta da inovação, a edição identificou um audacioso programa de governança digital e modernização da administração pública. A tecnologia facilita processos e o empreendedorismo. Atua fortemente na segurança, oferece serviços na palma da mão dos piauienses, leva consultas e exames aos mais remotos lugares e amplia a participação social na gestão. Fui bem atendida, gostei da doutora. Aí eu já vou sair daqui com a requisição e outros exames para me receber sexta-feira. Quem lida com desenvolvimento sabe que a base do crescimento e da competitividade é a educação.
constatou a diferença que faz a escola de tempo integral, o ensino técnico profissionalizante, a formação em novas tecnologias e os grandes avanços da escola pública piauiense. A minha família não tem condições de pagar um ensino privado e com o ensino público eu posso ter uma qualidade tão boa como se fosse privado e assim ter mais chances para obter êxito tanto no ITA como no IME. Analisando o ambiente de negócios, o apoio institucional, a política de promoção do Estado, a presença internacional, os arrojados projetos de infraestrutura e logística que vão incentivar a industrialização, a publicação descobriu por que o Piauí cresce acima da média do Brasil e do Nordeste, está sempre entre os estados que mais geram empregos no país e tem uma carteira de novos investimentos que vão criar mais oportunidades e transformar a economia do estado. Revista de Negócios não viaja a passeio, mas se encantou com o charme de Barra Grande, que atrai turistas, nômades digitais e investidores do mundo todo. E aproveitou para fazer uma imersão na história e biodiversidade do magnífico Parque Nacional Serra da Capivara, que está ganhando mais um equipamento hoteleiro para receber bem todos os que nos visitam. Trouxe muito emprego, empregos diretos e indiretos para a população de São Raimundo. A gente sabe a importância que a gente teve nesse crescimento. Este é o Piauí que estamos construindo com muito trabalho. Um estado cheio de boas notícias para todos, seja agora e para o futuro. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro.